Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita motivação, estou aqui para ministrar uma lei bem específica, a Lei Complementar 959 de 2004. Essa lei trata da carreira, da reestruturação da carreira de agente de segurança penitenciária do Estado de São Paulo. Carreira essa vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, SAP-SP. Bacana, meus amigos, então vamos lá. Uma lei bastante específica, uma lei aí, se você vai fazer o concurso da SAP São Paulo, cara, pode ter certeza que pelo menos duas questões versarão sobre essa lei. E é muito fácil você pontuar sobre isso. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você nos acompanhar do começo dessa videoaula até o final da videoaula. Nessa aula nós vamos abordar todos os artigos da lei, um a um, explicando, passando exemplos para vocês, um a um. Se você assistir essa videoaula e depois você fizer a leitura seca da lei, tá certo? São 20 artigos, 20 e poucos artigos aí, gente. Fazer duas leituras secas dessa lei, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, você estará preparado para acertar qualquer questão de concurso, de qualquer banca, sobre a Lei Complementar 959 de 2004. Eu sempre digo que essas legislações, embora o cara não está se habituado ainda, não tem ainda hábito de estudar leis de carreira, acha que é uma legislação específica, mas depois da explicação ele vai ter aí a convicção que é um assunto fácil, um assunto na qual o aluno concurseiro, o candidato que quer ficar competitivo, ele tem que colocar na cabeça dele. Este tipo de assunto eu não posso errar e não vai errar. Vem comigo aqui, né? Lei complementar, legislação específica do Estado de São Paulo. Então, vamos lá, né? Lei complementar 959 de 2004, né? E aí, professor? Primeira consideração importante, né? Eu chamo a atenção para vocês que eu não consegui encontrar essa lei consolidada, que essa lei, depois que ela foi publicada no Diário Oficial em 2004, ela teve aí diversas alterações, muitas alterações. E o professor Luiz, eu investi aí um tempo considerável, tá certo? Um tempo considerável em quê? Em fazer essa consolidação da lei. Eu acho que eu consegui aí consolidar todos os dispositivos, já teve várias alterações, eu consegui consolidar todas essas alterações, mais o texto original. Nesta aula, uma grande aula, uma aula aí que eu vou repetir para vocês, uma aula muito competitiva, uma aula exaustiva, uma aula que eu tenho certeza, se cair qualquer questão na prova, com essa aula você mata a questão. Isso aí é o quê? É eficácia nos estudos. O professor, sou administrador, cara. Então eu sempre estou focado em resultado. Sempre estou focado em resultado. O que adianta você assistir uma aula de 3, 4 horas e não tiver nenhum assunto que caiu na prova? Não teve o quê? Não teve eficácia, não atingiu os objetivos. E aqui nós vamos sim atingir os nossos objetivos. Vamos lá. Ementa da lei. O que é a ementa da lei? A ementa da lei é um breve resumo qual que é o trabalho da lei. Para que vem essa lei? Primeiro, dispõe sobre a reestruturação da carreira de agente de segurança penitenciária. Professor, reestruturação. O que isso significa reestruturação? Que já existia a carreira e essa lei veio o quê? Reorganizar, reestruturar. Ok? Qual que é o cargo? Agente de segurança penitenciária e dar providências correlatas. Ok. O governador de São Paulo, ok? Faço saber, bacana, vamos lá. Artigo 1º, vem comigo aqui. Vamos completar agora, vamos analisar essa lei aqui. A carreira de agente de segurança penitenciária do cargo da Secretaria de Administração Penitenciária, instituída pela Lei Complementar 498, de 29 de dezembro de 86, fica composta de 7 classes identificadas por algarismos romanos de 1 a 7, hierarquicamente escalonadas, de acordo com o grau e complexidade das atribuições e nível de responsabilidade para o desempenho de atividades de vigilância, manutenção, segurança, disciplina, movimentação dos presos internos em unidades do sistema prisional. Tá? Lembrando,
Vamos lá, eu vou explicar esse primeiro artigo, que tem muitos conceitos importantes, que nós vamos utilizar esses conceitos no decorrer de toda a aula. Olha só, essa é uma redação recente. Ó. Essa redação aqui foi dada, nova redação, pela Lei Complementar 1246, ou seja, está atualizada, né? Vem comigo, vamos lá, vamos explicar para vocês aí, né? A carreira, está aqui. Gente, a carreira, né? A carreira. Professor, o que significa carreira? Gente, a carreira significa o oposto de cargo isolado. O que é o cargo isolado, gente? Cargo isolado é o seguinte, olha só, o que é o cargo isolado? Cargo isolado, você faz um concurso público e nesse concurso público você vai ocupar um cargo, claro, e esse cargo não tem o quê? Não tem movimentação. Então é o seguinte, gente, o que você tem que saber dessa lei? Quais são as regras de movimentação que vão caracterizar a carreira de agente de segurança penitenciária. Então, assim, ó, carreira é o quê? É movimentação, né? Movimentação. Professor, qual que é a esfera de movimentação? Está aqui, ó, composta de 7 classes, de 1 a 7, tá? Ok, calma, vou explicar. Então, carreira é movimentação. Ah, professor, eu quero um indicador para saber se eu aprendi realmente esta lei. É se você conhece as regras de movimentação, que eu vou passar para vocês uma a uma. Tenho certeza que você vai aprender. Toda carreira é composta por cargo ou cargos. Então, você tem que saber. Então, esta carreira ela é formada por um cargo. Qual que é o cargo? Agente de segurança penitenciária. Está aqui, bacana, né? E toda carreira está vinculada obrigatoriamente a uma ou umas secretarias, né? Qual que é a secretaria que está vinculada a essa carreira? Olha aí, ó, Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, tá? Então vamos lá, calma, né? Vamos lá. Carreira, se a carreira ela há movimentação, qual que é a movimentação? Só para formar o juízo de valor de 1 a 7. Essa movimentação se dá através de classes, bacana. Qual que é o cargo? Ó, isso aqui é o cargo, né? Ó, cargo. Cargo, agente de segurança penitenciária. Toda a carreira, obrigatoriamente, tem que ficar vinculada aonde? Em uma secretaria. Isso no âmbito estadual, né? Qual que é a secretaria? SAP-SP, tá? Bacana. Lá em menta, ela diz que ela vem o quê? Reestruturar. Ou seja, este cargo e essa carreira não foram criadas pela Lei 959. Esta carreira e este cargo foram criadas, olha só, pela Lei Complementar 498 de 86. Tá? Foi criada. Então, olha aí, ela foi o quê? Reestruturada. Professor, e aí? Eu tenho que ler essa Lei 499? Não precisa você ler. Eu cliquei nesse link, li essa lei inteira, não há necessidade, pode ficar tranquilo. Pode se concentrar apenas na lei 959, que é esta lei. Bacana, tá? Então é o seguinte, carreira tem que ter movimentação. Qual que é a movimentação? 7 classes. Essa quantidade aqui de classes, ela foi mudando ao decorrer do tempo. Por exemplo, lá na 498 não eram 7 classes, eram o quê? 4 classes. Aí teve alterações e agora nós estamos na configuração de 7 classes. Ok, vamos lá. Cada classe dessa, ela é hierarquicamente escalonada de acordo com o grau de complexidade e as atribuições e nível de responsabilidade. Então é o seguinte, ó, você tem 1, 2, 3, até a última classe, que é 7. Você tem que saber. Então é o seguinte, ó, menor responsabilidade e menor atribuição. Item 1. Aí ele passa para o item 2, depois item 3, e assim por diante. Ou seja, cada movimentação dessa aqui, ele vai receber uma remuneração específica, tá? Então, o que você tem que falar? Você tem que ter o seguinte, quanto mais elevada a classe, você tem que entender que as atribuições do cargo você será submetido ao servidor ou ocupante do cargo, maior responsabilidade e maior complexidade. Tudo bem. Todo cargo tem o que fazer, não é isso? Gente, quais são as atribuições e responsabilidade do cargo? O desempenho das atividades. Atenção, ó, vigilância, ó, manutenção, segurança, disciplina
e movimentação dos presos internos. Internos, o legislador deixou bem claro isso, internos. Por quê? Porque existe outra carreira que é de escolta, que é para presos externos, em movimentação, que é outra carreira, não vou nem explicar para vocês. Tá? Isso pode cair na sua prova, isso aqui pode ser objeto de prova. Internos, bacana? Fechou? Tudo bem. Isso aqui é uma introdução. Vou explicar em mínimos detalhes para vocês, né, isso aqui, mas de antemão, você já tem que saber algumas coisas. Né? Qual que é o cargo que nós estamos estudando? É o cargo do concurso, agente de segurança penitenciária. É uma carreira? Sim. Se é uma carreira, não é cargo isolado. Se é uma carreira, elas têm que se movimentar. E qual que é a amplitude de movimentação? Através das classes 1 a 7. São 7 classes, ok? Outra coisa importante, que lá na frente, salvo engano, no artigo 17 dessa lei, vou ter que voltar aqui e explicar para vocês. Olha só, atribuições do cargo: vigilância, manutenção, vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos. Coloquem isso no seu caderno. Tá? Isso tem que ficar claro na sua cabeça. É uma carreira. Não é uma carreira? Então está aqui. Se é a carreira, há o quê? É a movimentação. Então está aqui a estrutura da carreira. Né? Quantas classes? 7. 7 classes. Tá? Então está aqui. E aí, professor? Aí o seguinte, a carreira. Né? E esta lei, ela vai dizer para vocês as regras de movimentação. E a gente vai explicar em detalhes. Você pode ter certeza que você vai aprender esse cara aqui. Né? Professor, e aí? O que você fala aí? Primeira coisa, uma opinião pessoal minha. Tá? Eu sou especialista em leis de carreiras. Tá? Eu já tive a oportunidade de redigir vários planos de carreiras na minha vida profissional, quando eu era gestor governamental do estado de Mato Grosso. Trabalhei muitos anos em gestão de pessoas e as leis de carreiras passavam por nós, então eu tenho toda essa concepção. Já gravei aí diversos cursos, diversas videoaulas de lei de carreira, e agora chegou a vez aí, SAP São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária. E aí, professor, é o seguinte, cara, ó, o cara, né, atenção, ó, todas as carreiras, né, provimento inicial é aqui. Provimento inicial, a gente vai falar sobre isso, tá? O que acontece, professor? Então, o cara faz concurso, o provimento é aqui, né? Qual que é o objetivo? Tá certo? De todo servidor público. O cara entra na 1, o objetivo do cara vai ter uma remuneração. Tá? O objetivo do cara é sempre o quê? A última classe e o último nível. Última classe e último nível. Só que nessa carreira aqui não tem nível, é somente classe. A gente vai explicar isso para vocês. Aqui não é subsídio, aqui é vencimento. Esse cara aqui é o famoso vencimento. Vencimento básico, tá? É o vencimento básico do cara. Esses valores aqui, eu quero que você desconsidere, tá certo? Então, é o vencimento básico. Isso aqui é o vencimento básico. Então, o que é a lei da carreira? Então, está aqui, o cara entra aqui, né? O que acontece? Aqui ele vai ficar em estágio, ele vai se movimentar, ó. Tá certo? Cada movimentação dessa, nós lemos no artigo anterior, que ela é o seguinte, ela é hierarquicamente e ela aumenta a sua responsabilidade, a sua responsabilidade e a complexidade do trabalho. Não é isso? Então, ele está aqui, isso está na lei. Cara, se você está trabalhando, se aumenta a sua responsabilidade, se aumenta a complexidade do seu trabalho, o que acontece? Você tem que ganhar um pouquinho a mais, olha aí. Ó, exatamente isso, né? Então, está aqui para vocês, né? E essa passagem, por exemplo, da classe 2 para a classe 3, chama-se de promoção. Ok, promoção, tá? Nós temos aí diversas regras de movimentação. Então, eu estou apresentando para vocês a estrutura da carreira do agente penitenciário, agente de segurança penitenciária do Estado de São Paulo. É essa aqui. Então, essa aqui é a estrutura de carreira. São 7 classes, né? Aquilo ali é o valor do vencimento, não é remuneração por subsídio. A gente vai explicar para vocês, então está aqui, né? Então, a promoção, a forma que se dá essa movimentação
dar-se o nome de promoção. E aí a gente vai estudar que é promoção por antiguidade ou promoção por merecimento. A gente vai ver esses caras aí já para vocês. Então, essa aqui é a estrutura da carreira, né? Artigo 2º, vem comigo aqui. Os valores dos vencimentos dos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, em decorrência da reestruturação que trata o artigo 1º, ficam fixados na conformidade do anexo que faz parte integrante dessa lei complementar. Ok? No caso aqui, não é esse aqui o original, esse aqui já é do último aumento salarial que teve aí, reajuste à categoria, tá certo? A última. Então, esse aqui a gente já explicou. Vamos lá. 3. Aplica-se aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária o regime especial de trabalho policial, que trata o artigo 44 da Lei Complementar 207, de 5 de maio de 79. Ok. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro benefício da categoria. Tá? Primeira particularidade dessa carreira. E o examinador gosta de cobrar isso. Então o que ele fala? O seguinte, esse artigo 3º, tá? Você pode anotar aí, chama-se regime de trabalho. Tá? Então anota aí, ó, esse artigo 3º é o regime de trabalho. Ou seja, como que se dá lá, né, a carga horária e o trabalho da carreira policial. O que ele fez aqui? O que o legislador fez? Olha só, o agente de segurança penitenciário terá o mesmo regime de trabalho das carreiras policiais. Ou seja, das mesmas regras da carreira policial. E aí, professor? Aí não tem jeito. Neste caso aqui, dada a importância disso, tá certo? Do regime de especial de trabalho, o professor trouxe para a aula o artigo 44 da Lei Complementar 207 de 79. Vamos ler aqui, que aqui tem várias particularidades, inclusive salariais, tá? Que pode ser cobrado em prova. Então, vamos lá. O exercício dos cargos... Opa, então parou antes de falar o exercício dos cargos. O legislador quis o seguinte, ó, o regime de trabalho dos agentes de segurança penitenciária vai ser o mesmo tratamento dado à carreira policial. Tá? É o primeiro conceito que você tem que levar. Isso tem que fixar na sua cabeça. Então, o legislador quis assim. Né? Por quê? Porque tem situações semelhantes. Então, vou tratar da mesma forma. O exercício dos cargos policiais civis, ó, não militares, pode cair na prova, ó, civis, dar-se-á necessariamente em regime. Olá, meus amigos, e aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.